Olá, até que a morte nos separe. Uma frase que para muitos casais representa uma promessa de amor eterno. Mas para milhares de mulheres pode ganhar um significado assustador quando o amor dá lugar ao medo. O cuidado se transforma em controle e o relacionamento passa a ser marcado pela violência. Neste agosto lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, o debate ganha ainda mais força. Em 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. 2 décadas de uma legislação que mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência doméstica, mas que também nos lembra que ainda há muito a fazer. Violência não tem desculpa, tem lei. E é sobre aquilo que muitas vezes acontece dentro de casa, longe dos olhos de quem está por perto, que vamos conversar hoje. Para falar sobre essas questões, o Câmara Entrevista recebe a psicóloga doutora Milena Paula Samuel, autora do livro Até que a Morte nos Separe. Este livro aqui. Milena, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco e a gente vai começar já direto, já vou te perguntando, por que a mulher que ela está sendo violentada, e isso a gente sabe que tu tem todo esse embasamento nesse livro feito com pesquisa e tal, por que fica tão difícil para ela reconhecer que ela é vítima de violência? Bom dia, Cris. Obrigada pelo convite. Sempre um privilégio poder estar aqui contigo. Então, existem alguns pontos que a gente pode pensar sobre essa dificuldade de reconhecer. O primeiro deles é a familiaridade. Uma mulher que vive um relacionamento violento na vida adulta, nem sempre é o primeiro relacionamento violento que ela teve, né? Nós somos marcados por muitas dinâmicas de violência na infância, muitas vezes. Essas mulheres, elas viveram relacionamentos infantis desde os nossos laços primários com pai e mãe. Então, muitas vezes, o agressor ele já estava dentro de casa, né? Então, essas marcas vão sendo internalizadas e é o que a gente entende que é o mundo. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, quanto mais eu vou repetir, né, um comportamento mais, ele se torna familiar. Então, é muito estranho um relacionamento que não é disfuncional e que é saudável. Então, o nosso cérebro, ele repele. Então, a nossa tendência é permanecer naquilo que é próximo e familiar. Acho que o segundo ponto é que um relacionamento violento, ele não começa violento, né? Ele se torna violento. Então, no início é aquele love bomb, né? Muita sedução, muitas promessas, muito amor. E aí a violência, ela é gradativa. Então, além de uma história pregressa marcada por violência, o que já dificulta a confusão de entender o que é amor, o que é respeito, o que é lar pra mim, isso corrobora a piorar gradativamente com essa violência que vai acontecendo na relação. Agora, violência psicológica e uma mulher, não é uma receita de bolo, né? Mas para poder entender uma confusão é a dúvida. Uma mulher em violência psicológica está sempre em dúvida e hipervigilante. Porque uma hora é aquela loucura, outra hora fica tudo bem. Aquela lua de mel. E aí fica difícil ela também se desvincular daquele agressor. Claro, até porque a dúvida, né, Cris, ela é sobre quem eu sou, sobre a minha capacidade e sobre a minha sanidade. Uma mulher que está hipervigilante, então se eu levantar o volume ele não vai gostar. Será que não era hora de pagar a conta antes? Eu acho melhor eu não tocar no assunto da mãe, né? Ele fica irritado com isso. Então, a hipervigilância e a dúvida também confundem muito essa relação. E até aquele medo de pedir, hoje eu quero sair com as amigas, né? Não, mas eu não vou. Não, melhor não vou, porque não, se eu vou falar vai dar conflito, confusão, começa em casa, as crianças vão ver e tal. Quando tem filhos é pior ainda. E aí entra uma questão cultural também, dos conceitos. O que é amor? O que é controle? O que é cuidado? Eu vou baixar um aplicativo no teu celular só pra saber onde é que tu está, porque eu me preocupo muito contigo, assim. Como teu pai não se preocupou, eu resolvi me preocupar. Então, isso é controle. Então, essa confusão, será que realmente não é assim? Mas tem homem muito pior lá fora. Será que não é, relacionamento foi assim com minha mãe? Será que não é assim a vida, né? Então, isso dificulta muito a confusão, né? Milena, hoje a gente sabe que as mulheres, de alguma forma, até estamos com a Lei Maria da Penha há 20 anos já, né? Tem muitos movimentos. E as mulheres, elas buscam, até pesquisam, hoje está muito fácil pesquisar na internet, poxa, o que é a violência e tal. Mas uma questão bem prática, uma mulher que está assistindo essa entrevista, tá escondida, enfim, quer se informar, o que você diria para ela? Se ela está em risco iminente, ela liga imediatamente para o 190, tá? Risco de morte é 190. Agora, eu acho que sempre quando a gente identifica e percebe que está num relacionamento violento, a gente tem um grande senso de urgência de sair dessa relação. E esses momentos, eles são muito delicados. Então,
Calma, é um passo de cada vez. A primeira coisa que eu faria é informação. Liga para o 180. As pessoas acham que o 180 é só um canal de denúncia, mas não é. É um canal de informação e prevenção. Então eu posso ligar para o 180, entender esse é o meu caso, como é que eu posso agir juridicamente, legalmente, quais são os meus direitos, para onde é que eu posso ir passo a passo. Precisa de rede, Cris, nesse tipo de situação. Para além disso, o 188 também é o Centro de Valorização à Vida, que eu posso ligar e entender sobre o meu sofrimento, né, o que eu posso nesse momento entender sobre as minhas angústias. Rede de apoio. Segundo passo. Então, qual é a tua rede de apoio? Eu tenho uma mãe, eu tenho tios, que rede de apoio eu tenho? Milena, a minha rede de apoio é muito fragilizada. Então, a gente vai para a rede institucional, obviamente, né? Agente de saúde, conselho tutelar sobre as crianças, delegacia, hospital, enfim, a gente CRAM, a gente precisa ir para a rede para poder buscar auxílio para pensar em como sair dessa relação, porque quando tem muita dependência também, nessa existência da parte da vítima e do agressor por controle, aí essas tendências de ruptura, elas precisam ser pensadas para não aumentar o risco do feminicídio, né? E pensando nisso, e você que já teve toda a tua experiência junto à Delegacia da Mulher, enfim, acompanhou casos de violência, até quando, por exemplo, um profissional da rede, ele precisa respeitar aquele silêncio da mulher? Ela talvez vai te dizer, não, está acontecendo isso comigo. Mas eu não posso falar, eu não posso me manifestar, eu tenho que ficar em silêncio. Até quando o profissional tem que respeitar e quando ele precisa agir? Não, tu quer silêncio, mas eu preciso agir, porque senão é aquela coisa, da cadeia tu sai do cemitério, não, né? Isso é a frase que eu tenho ouvido este ano e que me chamou muita atenção. Eu vou estender até para a sociedade nesse sentido, tá? A gente quebra o sigilo quando a vítima está em risco, quando a vítima pode colocar alguém em risco, né? Então, é a quebra de sigilo, mas também para a sociedade. Se uma mulher está em risco iminente, nós ligamos imediatamente para o 190. E aí eu já vou adiantar os grandes juízes da internet, né? Em 190, eu não vou ligar, isso não adianta, por que eu vou denunciar? Ela vai voltar para ele, né? Isso não funciona. Cris, tu sabes por que a gente liga para o 190 quando uma mulher está sendo espancada à beira da morte? Porque é o certo. Ponto. Não é justificável. Isso é o certo. Então, se uma mulher tem risco iminente, a gente liga. Se ela não está, então eu entro, né, nesse lugar. Eu não posso querer nem na omissão e nem no heroísmo da salvação. Então, eu vou buscar informação com o 180. Olha, eu posso ficar com uma cópia dos teus documentos, eu posso ir junto contigo na delegacia, eu posso te acompanhar. Qual é a maneira que eu posso te ajudar nesse sentido? Então, risco iminente, a gente intervém. Se não é risco iminente, a gente faz uma rede de apoio. Uma das coisas que ajuda muito uma mulher em violência, que as pessoas subestimam, é escutar. Escutar e acolher. Se você não julgar essa vítima e não é vitimizar, nossa, já me ajuda 50% no meu trabalho, né? Porque eu acho que existe também essa cultura de você deve fazer assim e vamos fazer assado, então pega as tuas coisas. A mulher às vezes não tem recurso interno para poder dar conta de fazer aquilo que as pessoas acham que ela deveria fazer e ela não consegue. Então é uma limitação que a gente precisa respeitar. Na delegacia, lembro de algumas situações quando as mulheres vinham cortadas e machucadas e que a gente quer sentar e fazer várias intervenções, né? E aí aquele autor fala isso. Milena, tu pode me passar uma pomada hoje? Às vezes a gente tem que só passar uma pomadinha, né? E poder acolher, escutar, estar lá, verdadeiramente, né? Agora, hoje as pessoas se preocupam muito mais em filmar um feminicídio acontecendo, né? Sim. Com um homem né, matando uma mulher amartelada na frente das filhas, do que ligar para o 190, né? Em agosto do ano passado, nesse mesmo espaço, nesse mesmo Agosto Lilás, a gente falou sobre esse livro, Até que a Morte o Separe, que a Milena escreveu e que estava em produção ainda, estava quase saindo. E agora ele já está disponível para os leitores, para quem gosta desse assunto, para quem quer se inteirar. E eu digo, todo advogado, aliás, deveria ler. Isso aqui é bem importante. Milena, as pessoas conseguem encontrar o teu livro já? Como que tá isso? Como tá essa recepção? Eu tô muito feliz. É inegável, né? Acho que meu rosto, minha expressão de estudo, eu tô muito feliz profissionalmente como pessoalmente. Então, é um livro que eu escrevi desde 2022 e daí teve suas idas e vindas, mas ele é um testemunho, eu acho que ele é um propósito, ele é um instrumento, né, para poder ajudar essas mulheres. Então, se uma mulher ler e se identificar com essa história e puder ajudar, eu já estou muito feliz com isso. O livro está disponível na Amazon, no site da Amazon. Os livros físicos eu esgotei todos, né? Então, eu estou recebendo a segunda edição, né? Outra remessa. Mas, Cris, eu estou muito feliz porque é um livro que fala de órfãos do feminicídio, é um livro que fala sobre a violência da mulher na área rural, sobre a narrativa do jornalismo e na revitimização também, que no jornalismo é um trabalho que eu tenho muito, né? Até saiu uma matéria minha no Globo essa semana sobre o jornalismo e a violência. Então, eu estou muito feliz. E eu acho que o principal desse livro, sabe, Cris, é que todas aquelas histórias
que eu presenciei na delegacia ganhar um lugar no mundo. Né, e colocar uma história de violência no mundo, com o meu estilo bem metafórico e teoria, né, e com esses casos, eu acho que há a oportunidade de ter voz para essas mulheres, né, e se uma mulher também passou por isso, se identificar com esses casos, nossa, isso é impagável. E aquela coisa, né, tornar público, de uma maneira sem exposição, por óbvio, né, mas tornar público o quanto a violência ela é sofrida para quem a vive, né? Então acho que isso é o mais importante e é bem interessante, assim, vale a leitura, fica a dica. Agora para a gente finalizar, porque esse assunto rende, a gente poderia ficar uma tarde inteira, um dia inteiro conversando sobre isso. Mas se você pudesse substituir a frase "até que a morte nos separe" por uma frase que toda mulher deveria ouvir sobre o amor, o que você diria? Acho que de uma forma bem poética, como o meu estilo, né? Eu acho que eu diria algo do tipo assim: ah, o amor. O amor é tudo, né, Cris? Menos violência. Exatamente. E aquela coisa, quem gosta não bate, quem gosta cuida, acalenta, respeita. Então a gente tem que pensar sempre sobre isso. Milena, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, obrigada por compartilhar essas histórias. Então fica a dica, tá na Amazon já, a gente não pode fazer propaganda aqui, mas enfim, vale como informação. Te agradeço mais uma vez. Agradeço. TV Obrigada. Câmara sempre à disposição. Obrigada, Cris. Bom, talvez o amor nunca devesse ser uma promessa de suportar tudo. Talvez o verdadeiro amor seja aquele que permite existir sem medo, sem controle, sem humilhação e sem violência. Neste Agosto Lilás, falar sobre violência contra a mulher é falar sobre vidas. É falar sobre mulheres que muitas vezes sofrem em silêncio, sobre famílias que também são atingidas e sobre uma sociedade que não pode fechar os olhos. Em 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. E a mensagem deste Agosto Lilás é clara: violência não tem desculpa, tem lei. Mas além da lei, é preciso ter acolhimento, é preciso ter coragem para ouvir, é preciso acreditar, é preciso agir. Porque nenhuma mulher deveria precisar chegar ao limite para descobrir que merece viver em paz. Milena, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanha e fica com a gente. Até o próximo Câmara Entrevista.